Você sabia que alguns objetos aparentemente inofensivos podem carregar consigo uma energia sombria? Sálvia queimada, filtros dos sonhos, entretenimento que desperta dúvidas. Será que essas coisas têm um lado oculto? Enquanto há livros misteriosos, ornamentos intrigantes e esculturas sinistras, há relatos perturbadores de pessoas que sentiram algo estranho, até sobrenatural, ao terem esses itens em casa. Mas por que isso acontece? A Bíblia nos adverte sobre forças espirituais invisíveis que podem influenciar nossas vidas. Vamos explorar juntos esses 7 objetos, entender seus perigos e o último traz uma perspectiva muito importante que você não pode deixar de assistir, pois vamos te revelar como proteger a sua casa e a sua fé. Você já ouviu falar sobre queimar sálvia como uma prática cristã? É uma questão interessante. Antes de formar uma opinião, é bom entender por que essa prática está se tornando tão popular. Basicamente, queimar sálvia é um tipo de ritual. As pessoas que fazem isso acreditam que estão mudando ou limpando a atmosfera espiritual ao seu redor. Em alguns lugares, isso é uma prática antiga para afastar energias negativas ou espíritos ruins. Hoje em dia, muitas pessoas queimam sálvia em suas casas para se livrar da má energia, para afastar espíritos ruins e até para ajudar na cura. Então, é algo para se pensar, especialmente para quem segue a Bíblia, pois pode haver considerações sobre isso. Bem, vamos explicar. Primeiro, a sálvia tem uma ligação com coisas como bruxaria e ocultismo. Na verdade, na bruxaria, a sálvia é usada para chamar e invocar todo tipo de coisas. Este é o primeiro ponto a considerar. Segundo, se você sente que precisa de sálvia para se livrar de espíritos ruins ou para purificar sua casa espiritualmente, isso significa que você não está confiando em Jesus. Veja bem, quando você queima sálvia em casa para tentar mudar a atmosfera, está basicamente dizendo que confia mais na sálvia do que no poder de Jesus Cristo. Mas na realidade, quando você invoca o nome de Jesus sobre sua casa, nenhum demônio ou espírito ruim ousa entrar. No fim das contas, usar sálvia é uma maneira de dizer que você prefere confiar na sálvia do que em Jesus. Você concorda ou não concorda com isso? Nos diga aqui nos comentários, abaixo deste vídeo. O segundo objeto é o filtro dos sonhos. Você já ouviu falar deles? São uns objetos especiais, sabia? Os nativos americanos têm uma ligação profunda com eles. Acreditam que esses filtros ajudam a afastar os pesadelos e só deixam passar os sonhos bons. Alguns até pensam neles como símbolos de proteção e espiritualidade. É comum vê-los pendurados sobre as camas ou nas janelas. E sabe o que mais? Muita gente realmente acredita que eles têm o poder de mexer com o mundo espiritual. Interessante, né? Quando falamos sobre isso, é bom lembrar o que o apóstolo Paulo disse aos cristãos em Corinto, numa época em que viviam cercados por muita superstição e magia. Ele os aconselhou a não se deixarem levar por essas coisas, todas em nome de vários ídolos. Na Bíblia, em 1 Coríntios 8, versículos 5 a 6, Paulo escreve: porque mesmo que existam aqueles que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato existem muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo,
por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem vivemos. Quando alguém coloca coisas como filtros dos sonhos em casa, está meio que abrindo a porta para qualquer espírito ligado a esses objetos mexer com ela. E no final pode acabar descobrindo que o diabo está por trás dessas coisas que parecem boas. O diabo é um mestre em parecer amigável quando não é. Sabe, um filtro dos sonhos não é exatamente um escudo contra o mal. Quanto a espíritos e sonhos, é importante entender que Satanás gosta de se fingir de bom moço, tipo um anjo de luz. É preciso ficar bem atento a isso. E sobre o entretenimento que você traz para dentro de casa, fique até o final que abordaremos sobre esse assunto. Vale a pena a reflexão. Que tipo de filmes você assiste? Que pôsteres estão na parede? Que jogos seus filhos estão jogando? Até mesmo os jogos de tabuleiro podem ter seu lado. Parece loucura, mas certos objetos podem chamar certos espíritos. Não é segredo que hoje em dia muitos conteúdos ligados ao mundo espiritual são apresentados sem nenhum pudor. Tem até artistas que falam abertamente sobre estar envolvidos com coisas como bruxaria e ocultismo. Então, é importante ficar atento ao que trazemos para dentro de casa e ao que permitimos influenciar nossas vidas. Então, o terceiro objeto é sobre ornamentos intrigantes. Se você tem pôsteres de filmes meio místicos ou guarda lembranças de shows com toques do sobrenatural, é melhor se livrar dessas coisas. Lembre-se de que o diabo é mestre em ilusões. Ele adora fazer o perigoso parecer seguro e o escuro parecer interessante. Ele mente, e sua meta é te enganar, te prejudicar e te afastar do caminho que Deus quer que você siga. A Bíblia diz aos servos de Cristo para serem diferentes, para viverem no mundo, mas não serem parte dele, para se manterem afastados do que desonra o Senhor. E quanto aos livros, esse é o quarto objeto que precisamos falar aqui para você. Com certeza também é importante se desfazer de certas coisas. Qualquer coisa relacionada à nova era, ao ocultismo, à feitiçaria, à magia ou a coisas sobrenaturais deve ir embora. É como um apagão total. Olha só essa história do livro de Atos, capítulo 19. O apóstolo Paulo estava pregando em Éfeso e Deus fazia grandes milagres por meio dele. Às vezes, pessoas doentes eram curadas quando tocavam lenços ou aventais que tinham estado em contato com ele. Até espíritos maus eram expulsos. Paulo estava fazendo o trabalho de Deus quando alguns homens decidiram imitar o que ele fazia. Eles tentaram usar o nome de Jesus, o mesmo Jesus que Paulo pregava, para expulsar demônios. Só que esses homens não estavam jogando seguro. Eles estavam brincando com fogo no mundo espiritual sem a proteção de Deus. Um dia, 7 desses homens, filhos de um sacerdote chamado Seva, tentaram expulsar um demônio. Mas o espírito maligno dentro do homem respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem são vocês? E então o demônio atacou esses homens com tanta violência que eles fugiram da casa nus e machucados. Ficaram bem claro que não podiam mexer com o sobrenatural sem estar do lado certo. Depois que isso aconteceu, a história se espalhou por toda Éfeso, deixando as pessoas cheias de temor. Mas ao mesmo tempo, o nome do Senhor Jesus foi muito respeitado. Muitos daqueles que tinham se convertido vieram e admitiram publicamente as coisas ruins que haviam feito. Um monte de gente que antes praticava feitiçaria, mexendo com magia,
tomou uma atitude surpreendente. Eles trouxeram seus livros de feitiços e os queimaram numa grande fogueira pública. E a lição aqui é clara. Quando você se volta para Jesus, tudo que é errado precisa ser deixado para trás, especialmente coisas relacionadas à magia. Não importa o quanto um livro pareça legal ou o que ele ensinou a você. Como seguidores de Jesus, precisamos se livrar de qualquer coisa relacionada ao oculto. Livros de feitiços, encantamentos ou qualquer coisa que mexa com poderes que não vêm de Deus precisam ser eliminados de nossas vidas. Você concorda com isso? Escreva a palavra aqui nos comentários: estou fora de livros de magia, ou eu gosto de livros de magia, para mim saber qual é a sua opinião. Agora o quinto objeto. Vamos falar sobre algo importante: estátuas, esculturas e adoração a deuses estranhos. Essas coisas que às vezes enfeitam nossas casas. Em lares cristãos, é crucial ser cuidadoso com o que colocamos por aí. Algumas dessas peças representam deuses de outras religiões. Outras têm a ver com rituais e práticas de bruxaria ou ocultismo. Algumas até são consagradas a espíritos, o que significa que podem trazer energias que não queremos por perto. Tem também aquelas que são só cópias de coisas que são usadas em templos de outras crenças. Tudo isso cria uma atmosfera, sabia? E essa atmosfera pode atrair certas energias para dentro de casa, às vezes sem a gente perceber. Mas pense comigo, como seguidores de Jesus, que tipo de ambiente queremos ter em nossas casas? E se a nossa atenção estiver voltada para Deus, o que isso traz para o nosso lar? Falaremos sobre o sexto objeto, o entretenimento. E quanto à música secular, é uma questão que muita gente se pergunta. Alguns cristãos acham que sim, outros preferem evitar. O importante é refletir sobre como as coisas que trazemos para nossas vidas afetam nossa relação com Deus. Vamos pensar juntos. Será que os cristãos devem assistir a tudo que sai da indústria do entretenimento? Hoje, vamos dar uma olhada no lado mais sombrio da música e do entretenimento. Taylor Swift é uma das maiores estrelas da música atualmente. Todo mundo conhece ela. Mas vamos analisar um trecho de uma música do seu último álbum. Na canção chamada Culpada como o Pecado, algumas partes da letra dizem: "E se eu mover a pedra? Eles vão me crucificar de qualquer maneira." Vamos dar uma olhada em algumas letras de músicas. Em uma música chamada E Se, Taylor Swift canta: "E se a forma como você me abraça for o que é realmente sagrado? Se me fazer sofrer por muito tempo é o que eles querem de mim, eles não entendem como você me encantou tão intensamente. Eu te escolho e te adoro." E em outra música chamada Mas Papai, Eu o Amo, ela diz: "Acabei de perceber que essas pessoas só te criam para te prender. Saras e Hanas, toda arrumadinhas para o domingo, segurando suas pérolas, suspirando que confusão. Acabei de perceber que essas pessoas tentam te salvar porque te odeiam. Que Deus salve os hipócritas mais críticos que dizem querer o melhor para mim. Com falso fervor, falando palavras que nunca vou ouvir, pensando que podem mudar como me sinto quando ele me toca e desafiar a química e o destino. Não precisa fazer orações por mim. Eu e meu garoto selvagem curtindo toda essa alegria. Se tudo que você quer é orar por mim." Agora, alguns podem dizer que é só música ou que as letras, mas trago este ponto à sua atenção. O Premier Christianity relatou o seguinte, e eu cito: "É verdade que Swift se referiu a si mesma como cristã e cantou sobre orar para Jesus. O problema é que há muitos temas relacionados à nova era e ao ocultismo, não apenas nas letras de Taylor Swift, mas também em suas redes sociais e em suas apresentações no palco. Isso gerou alegações do ex-cantor de boy band Shane Lynch,
de que Swift realizou rituais satânicos no palco. Em uma entrevista ao jornal irlandês Sunday World, Lynch disse sobre Swift: "Você assiste a um de seus shows e ela tem 2 ou 3 rituais demoníacos com pentagramas no chão, entre outras coisas no palco. Há também outras razões para se preocupar. Swift faz um gesto de chifres de diabo enquanto canta a música Cruel Summer, que faz referência a um interesse amoroso sorrindo como um diabo. No videoclipe da música Willow, Swift e seus dançarinos estão vestidos como um grupo de bruxas na floresta, usando mantos pretos e segurando esferas douradas. A música teve alguns remixes, as versões A Bruxa Solitária e A Bruxa Dançante. O salgueiro é tradicionalmente usado para fazer varinhas mágicas. Sua música Karma glorifica o conceito não cristão de ter que viver várias vidas para corrigir nossos erros. As letras das músicas de Taylor Swift mostram o karma como uma espécie de Deus. Isso fez alguns cristãos se perguntarem se ela é uma bruxa ou até mesmo uma satanista. Mas Taylor é só um exemplo entre muitos. Muitos artistas, jovens e mais velhos, falam abertamente sobre estar envolvidos com bruxaria e ocultismo da nova era. A juventude de hoje não vê essas coisas com os mesmos olhos de antes. Muitas vezes, elas acham essas coisas mais interessantes do que perigosas ou ruins. Vanessa Hudgens, uma estrela da Disney que fez sucesso na TV e no cinema, disse à revista Nylon em abril de 2023 que sempre teve uma atração pela bruxaria. Ela disse corajosamente sim, quando perguntada se sentia como uma bruxa, acrescentando: "Sempre me senti atraída pela escuridão e pelo desconhecido, assim como pelo estudo de ervas, desde criança." Hudgens compartilhou com o repórter que percebeu isso ao filmar um dos filmes A Princesa e a Plebeia, e que para ela, ser uma bruxa significa conectar-se com meus anjos, meus ancestrais, meus guias espirituais, minha equipe espiritual. Ela também disse que tem o dom de ver coisas sobrenaturais desde que era criança. Mas por que isso importa? Por que pais que são conservadores e cristãos deveriam se importar com o que está acontecendo no mundo do entretenimento? Talvez você nem conheça os filmes, programas de TV ou atores que mencionei. Talvez você esteja pensando que isso não é relevante para você, porque não assiste ou apoia esse tipo de entretenimento com temas obscuros. Mas devo dizer que sim, você deveria se importar. Em Ezequiel 33, Deus fala sobre desejar que seu povo seja como um vigia. Um vigia se preocupa com o bem-estar dos outros, especialmente o bem-estar espiritual. É importante entender as coisas, e uma maneira de fazer isso é ter sabedoria espiritual. Isso significa prestar atenção ao lado espiritual das coisas, pensando sobre que tipo de atmosfera um filme, programa de TV ou jogo cria. Você também precisa pensar se a música que está ouvindo honra a Deus ou não. Ter sabedoria espiritual fará você fazer perguntas sobre o artista por trás do trabalho. Como é a vida dele e no que ele acredita. Todos que acreditam em Deus devem ter a ajuda do Espírito Santo para fazer as melhores escolhas no dia a dia. Hoje em dia, muitas pessoas estão se envolvendo com coisas ruins, como bruxaria, ocultismo e até mesmo satanismo. Isso pode trazer muitos problemas, prejudicando a mente e o coração das pessoas. Satanás está por trás disso tudo, como na história da Branca de Neve com a maçã envenenada. Ele faz o mal parecer bom e atraente. Ele usa diferentes truques, incluindo fazer as coisas ruins parecerem normais. Às vezes, conteúdo obscuro é misturado com comédia ou apresentado por jovens artistas populares, como se não fosse nada demais. Muitas pessoas dizem que é normal buscar orientação ou poder do lado sombrio. Elas insistem que não há problema nisso, mas é perigoso. É como brincar com fogo. Você pode acabar se queimando. A Bíblia nos diz que Satanás quer roubar, matar e destruir. Ele é chamado de o Destruidor. Se você der a ele uma chance,
Ele pode roubar sua alegria, destruir sua felicidade, sua família